Então, meus amores, para concluir essa sexta-feira, né, a gente já teve aula de paradidático e agora vamos ter uma aula de história. A aula de paradidático foi bem legal, não foi? Aprendemos sobre a chuvarada, né? Os insetos lá achando que tinha uma grande chuva. Na verdade, não tinha chuva alguma. Era só o jardineiro aguando o jardim. Então, hoje a gente vai ter uma aula de história, né? Preciso que você pegue seu módulo 2. Vamos concluir. Livro Trilhas, módulo 2. A gente vai falar de um assunto bem legal hoje. Sobre o passar do tempo, como as pessoas ficam, a linha do tempo. A página é a 184. O capítulo 4. 184, capítulo 4. O tempo e a nossa vida. Quando a gente não nasce sabendo tudo. A gente vai aprendendo e adquirindo algumas habilidades com o passar do tempo. Como, por exemplo, uma criança nasce, a criança não sabe nem comer, não sabe andar, não sabe falar. Então, quando a criança nasce, ela vai aprendendo aos poucos. Quando chega com um ano e meio de vida, começa a andar, a falar, né, as primeiras palavras, e assim vai aprendendo até chegar à fase adulta. Certo? A gente sempre fica aprendendo coisas novas. Muitas mudanças ocorrem em nosso corpo com o passar dos anos. Além disso, conforme vamos crescendo, assumimos novas responsabilidades. Verdade. As mudanças ocorrem no nosso corpo e na nossa mente também. Isso mesmo. No corpo, a gente cresce. A gente nasce pequeno, um bebezinho nasce pequeno e a gente vai crescendo. Chega uma certa idade que você para de crescer, né? Tia Ju cresceu bem alta, que a Tia Ju é bem alta. E aí, vocês vão crescendo o cabelo, né? Mudando um pouquinho o formato do rosto. Quando chegam na adolescência, nascem umas espinhazinhas e por aí vai. A mudança acontece no nosso corpo, mas também acontece na nossa mente. Isso mesmo. Porque à medida que a gente cresce, cresce também junto com a gente as nossas responsabilidades. Isso mesmo. Tia Ju, responsabilidades, isso mesmo. Quando a gente se torna adulto, a gente tem mais responsabilidades de quando a gente é criança. Quando se é criança, você tem uma responsabilidade de estudar. Estudar, brincar, trabalhar não, porque trabalhar só na fase adulta, tá certo? Então, quando você é criança, o seu pai e sua mãe, eles têm que lhe proporcionar educação. Seja pagando uma escola ou não pagando, porque tem escolas públicas também, mas se a sua mãe paga uma escola boa para você, você tem como obrigação, como responsabilidade, tirar notas boas e se dedicar aos estudos, tá certo? Então, nada de moleza aí, tá bom? E também, depois que você estudar, você tem que brincar, porque criança também tem que brincar. Nada de trabalhar só para quando a gente fica mais adulto. Então isso vai passando e as responsabilidades vão crescendo, tá certo? Na página aí nós temos a imagem de um senhor e uma criança. Estão vendo aí? Então, descreva as pessoas na fotografia. Então, a gente já disse que é um senhor e uma criança. Em que fase da vida essas pessoas estão? Então, a gente tem também as fases da vida, né? Que é a fase quando a gente é criança, né? Uma fase infantil, quando a gente tá numa adolescência, né? Que é da infantil para a fase adulta, tem a adolescência, depois tem a fase adulta, depois tem a terceira idade ou a velhice, não é verdade? Então, ele está na terceira idade, ou a velhice, tá bom? Porque ele já tem bastante idade. Quais são as transformações que a passagem do tempo pode causar em uma pessoa? A gente muda. Aí você tá vendo aqui a Tia Ju, mas daqui a alguns anos a Tia Ju vai estar com seus netinhos, vai estar com cabelo branco, vai estar com umas ruguinhas, porque são essas as características quando a pessoa vai ficando mais velha, tá certo? Vamos virar aí a página? Nós temos uma linha do tempo, vamos conhecer aí. Todo mundo tem história. Todas as pessoas têm uma história. A história de cada uma é formada por aquilo que ocorreu em sua vida. Observe a seguir alguns acontecimentos da história de Lucas. Vamos ver a história de Lucas? Então, o nascimento.
Lucas com seus pais, nós temos aí, ó. Aí com o ano, a primeira festa de aniversário dele, com 2 anos, logo lá em cima. Lucas aprendeu a comer sozinho. Com 3 anos, primeiro dia de Lucas na escola do seu bairro. Então nós temos aí, ó, o Lucas com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, né? Acontecimentos na vida dele. Na página seguinte, continua os acontecimentos. Lucas, com 4 anos, nasceu a irmã de Lucas. Ele ganhou uma irmãzinha. Com 5 anos, Lucas e sua irmã ganharam um cachorro. Isso mesmo, olha aí a fotografia do cachorro. Com 6 anos, Lucas participou de um campeonato de futebol no seu bairro. E com 7 anos, caiu o primeiro dente de Lucas. Então, a gente viu uma passagem do tempo aí, uma linha do tempo, que a gente chama linha do tempo, da vida do Lucas. Desde quando o Lucas nasceu, alguns acontecimentos, até ele completar 7 anos, né? A gente viu nessa linha do tempo, a gente chama linha do tempo, certo? Aí tem umas questões. Quantos anos Lucas tinha quando começou a estudar? Vamos lá na linha do tempo? É só procurar. Ele começou a estudar com 1 ano, com 2 anos ou com 3 anos? Foi isso mesmo, 3 anos. Primeiro dia de aula do Lucas na escola do bairro. Então ele começou aos 3 anos. Quantos anos Lucas tinha quando participou de um campeonato de futebol no seu bairro? Do campeonato, vamos ver aqui, tá nessa linha aqui do tempo, ó. Quando ele tinha 6 anos. Isso mesmo. O que aconteceu primeiro na vida de Lucas? O nascimento de sua irmã ou seu primeiro dia de aula? Não, foi o seu primeiro dia de aula, que foi com 3 anos. A irmã do Lucas nasceu quando ele tinha 4 aninhos. Isso mesmo. Então, hoje a gente aprendeu sobre algumas coisas, né? Quando a gente passa o tempo, né? Quando passa o tempo de quando a gente nasceu até quando a gente vai ficando mais velho, adquirindo novas responsabilidades. Vimos também a linha do tempo, né? Que a linha do tempo são alguns acontecimentos que a gente escreve e coloca a idade que aconteceu. Como tem aqui na do Lucas, por exemplo. A tia Ju vai passar a atividade para você fazer. A 188 vai para casa para você fazer aí ela, tá certo? Eu vou colocar no portal educacional. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, escrever nos comentários lá no portal educacional. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, brinquem bastante, não esqueçam de estudar também, façam as atividades, depois brinca bastante, porque criança tem que brincar mesmo, se divertir, tá bom? Tia Ju, ó, segue na saudade, beijo grande no coração de cada um de vocês, tchau!